eficiente. Por isso que a gente está nessa CPI, para desmascarar os crimes e para chegar não só à verdade dos fatos, mas também aqui, realmente, se é para dar terra para as pessoas que elas mereçam efetivamente. Professor, o senhor quer fazer algum comentário da fala? Em respeito à deputada, porque, na verdade, ela não me fez pergunta nenhuma, né? Eu só queria dizer assim, Otávio Paz, do Labirinto da Solidão, disse que os indígenas, quando Colombo chegou, não viram as caravelas. Não viram. Elas estavam ali fundeadas, mas não havia cognição para poder representar cerebralmente uma imagem que era absolutamente incompatível com o quadro mental de uma cultura que não tinha elementos para visualizar. Por isso que os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. O teorens é o que vê, é o que enxerga. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então, a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Então, eu não posso discutir um tema que contrapõe visão de mundo, concepção de mundo, entendeu? Eu vejo outra coisa. A senhora vê isso. É esse o debate que está aqui, né? Eu fico pensando assim, a senhora fala desse povo todo, né? Eu fico pensando, eles aqui assistindo essa reunião, né? Assistindo essa reunião, em função das assembleias que o senhor viu, todo mundo fala, todo mundo... Como é que eles representam na cognição deles o civilizado de uma reunião como essa, que discute questão de ordem, que discute o deputado está obstruindo, não sei o quê. São referenciais, né, que significam que o real não é aquilo que existe, mas é a representação que a gente faz do como a gente o vê. Paciência, né? Por isso que há pluralidade de concepções de mundo, né? Ela, por exemplo, ela viu o marxismo. O governador viu Teologia da Libertação, não foi? Eu, por exemplo, nem sou marxista, nem adepto da Teologia da Libertação, é a Teologia do Povo, que é do padre Hera, que orienta o padre Francisco. Não vi isso, né? Não vi isso. Mas eu agradeço, deputada. Eu vou mudar meu foco de visão para enxergar essa percepção. Só pedir para ver as estatísticas concretas do DOR, do TCU, do INCRA, estatísticas reais e não do seu mundo subjetivo. Deputada. Não, ele me ofendeu, presidente, ele me ofendeu, com todo respeito. Tentou ser com categoria acadêmica vindo debochar da nossa cara. Por favor, né? Com a palavra... Boa tarde. Boa tarde, professor. Eu sou o Júlio Lisboa. Esse é o programa Espaço Plural, o programa tradicional da Rede Estação Democracia, em consórcio com o Brasil Progressista TV e com a Rádio FM Cultural de Torres. Estamos recebendo hoje aqui o professor José Geraldo de Souza Júnior. É uma honra, professor, receber. Começamos com esse vídeo aqui, que nos lavou a alma, assim, naquele momento, né? Professor, eu vou pegar um gancho nesse... Primeiro quero dar as boas-vindas aqui ao nosso canal, e vou pegar um gancho nisso, porque nós tivemos há poucos dias aqui um procurador federal da AGU, o Valdez, que é quem capitaneia aí a ação do governo federal na questão da terra no Brasil. E tu vê ali uma visão preconceituosa, né, do movimento sem terra, de toda essa questão da terra. Professor, o senhor como um estudioso, depois nós vamos já entrando um pouco na seara do direito, né, que depois vamos falar do direito achado na rua, todas essas questões.
Como o senhor acha que nessa questão desse preconceito todo que é jogado em cima do movimento dos trabalhadores sem terras e nessa questão da terra, tu acha que ele está bem, ele dá a dimensão exata do quanto o Brasil está aferroado a esse atraso elitista e cruel, de certa forma? Bem-vindo, professor. Então, Júlia Lisboa, obrigado por me receber, por me convidar, né? E me dar a oportunidade de fazermos uma troca de concepções, né? Pluralisticamente, né? Num debate aberto e que cada um por entender, né, se colocar na perspectiva da realidade do seu interlocutor, sem redução, né, sem rebaixamento, né, como pede a democracia, né, como pede a agenda editorial do programa. Né? Então, muito obrigado, cumprimentos aos que acompanham o programa. Né? Então, Júlia, nós somos uma sociedade originada do experimento capitalista na versão colonizadora. Né? Quer dizer, a nossa origem econômica, cultural, política, social, teológica, jurídica, ela deriva dessa conjuntura em que há o encontro, né, de um explorador, né, um agente da acumulação ali na condição do moderno que se institucionalizava, né, tecnologicamente, tecnicamente, politicamente, economicamente, né, e que representa a versão da emergência do capitalismo como modo de produção. E que se difundiu muito fortemente por conta do experimento colonial. Né? Bom, então, a nossa origem é marcada por uma negação de alteridade. Nós não somos um outro para esse encontro. Né? O alienígena que aqui chegou, nas caravelas, né? Como lembra Otávio Paz, né? no excerto que fez aí, né? Ao se deparar com o indígena, não o viu como um outro sujeito, não o viu sequer como gente. Né? E essa é uma condição dramática daquilo que se tornou depois a nossa emergência como povo, como cidadania, como sujeitos de direito. Né? Então, para sintetizar o que tem sido, não do ponto de vista econômico, mas mais do ponto de vista político e jurídico, essa condição do colonial, ele se desenvolveu por mediações igualmente negadoras da subjetividade alterna, né? Pelo racismo. Foi preciso identificar uma diferença que se fez, né, pela raça. Né? E aí, como o sistema foi de apresamento de insumo para o trabalho, a mão de obra, e essa foi originalmente indígena, né? E depois pela captura africana, né? Também colonial, né? Já que a África também era a mesma condição de experimento. Então, o racismo foi um modo de negar identidade subjetiva humanizada nos sujeitos que foram apresados para o sistema de produção. Então, nessa origem, nós, por exemplo, somos originados de uma realidade em que a política, a economia, a teologia, a cultura, o direito nos coisificou, né? Nos desumanizou. Né? Os indígenas eram selvagens, monstros, bestas, feras. Até 1988, com a Constituição de 1988, silvícolas. Quer dizer,
sub-humanos, porque não eram vistos na plenitude da qualidade cognitiva e política dos humanos que aqui se estabeleceram como descendentes desse. Os africanos aprisionados, a mesma coisa. A escravidão foi a mais dramática e clamorosa forma de alienação, de desumanização dos sujeitos. Né? Também fomos, nessa perspectiva, reduzidos naquilo que se chamou de patriarcado, um modelo de sociedade, né, inscrita em laços de comunidade e de afetividade, né? As capitanias hereditárias, né? Uma transmissão como que extremamente ligada na mediação da família, né, como unidade política, né, pensando no filósofo Hegel, né? Primeiro vem a família, depois a sociedade civil, depois o Estado, né? São modos de institucionalizar. Não estou falando da família como uma unidade biológica nem afetiva. Estou falando da família como uma unidade política, né? Mas então o patriarcado foi a base da constituição desse modelo de poder, que é um poder que a gente ainda hoje tem nos vínculos do jurídico, né? Os seus ecos, pater família, pátrio poder, não é isso? O patriarca, né? Então, o patriarcado se inscreveu nesse sujeito que colonizou, excluindo todos os demais, e excluindo até aquele que é secundário no processo, né? A descendência, a mulher, né? Por isso os problemas de gênero, os problemas de redução da dignidade do humano quando se toca ao gênero. E o terceiro problema é o capitalismo mesmo emergente, né, que foi patrimonialista. Ele sequestrou as coisas, sequestrou a natureza dos povos originários, sequestrou os usos do território dos que aqui estavam, dos autóctones, né? E se estruturou com uma coisificação da vida. Tudo é coisa, tudo é mercadoria, tudo, né? E isso se projetou naquilo que é uma condição necessária da análise da nossa cultura. Para citar dois intérpretes, pense em Victor Nunes Leal, quando ele escreveu Coronalismo, Enxada e Voto, que distinguiu, por exemplo, esses elementos do que eram relações sociais fundadas no obséquio, no favor, na troca de interesses, né? Em que, para os amigos, você partilha tudo, para os inimigos, você define a lei. Não é isso? Depois, um gaúcho importante ia tomar essa frase como eixo da sua forma de fazer política, emprestando ela de Maquiavel, né? Para os amigos, tudo, para os inimigos, a lei. Né? O Victor Nunes dizia que era uma sociedade em que não havia direitos, porque a mediação da reciprocidade era pelo favor. Por isso, o coronelismo, o clientelismo, não é isso? E o outro é seu conterrâneo, Edutim, que está chegando. Saudação. Sim. Deixa eu botar aqui. Tim. O Tim, na verdade, sim. O Tim é o gaúcho. Zé Geraldo, quantas décadas nos contemplam, né, Zé Geraldo? Exatamente. Júlia, era um tempo aqui em Brasília, né, que as pessoas tinham muito medo de falar, de se apresentar, né? E aí as corporações mais intelectualizadas começaram muito timidamente a fazer um debate, né, que pudesse caracterizar uma agenda, ao menos retórica, de oposição. Né? Mas ninguém tinha coragem de sair, porque era duro o tempo. Né? Adivinha com quem que a gente contava? Com Paulo Tim, né?
O Sigmaringa, né? Sigmaringa. O Cristóvão Buarque vinha também, né? Vocês foram colegas lá na UNB, né? No Departamento de Economia. Claro. Então, Juliana, só para fechar aquele outro ponto, o outro personagem que eu queria mencionar, quando o Tim chegou, e em homenagem a ele, era o Raimundo Faoro, né? Sim. Que escreveu Os Donos do Poder. Os Donos do Poder. Exatamente para mostrar essa condição que você destacou na abertura, né? Dessa hierarquia subordinadora que, pela sociologia, passa pelo que a gente chama de colonialismo, decolonialismo, contracolonialismo, né? Dependendo do enfoque, né? Os mais liberais falam em colonialismo, os mais críticos, sobretudo em contexto latino-americano de emancipação, falam em colonialidade, né? Para destacar os elementos do poder, do saber, do ser, né? E os que são raiz, como, por exemplo, o Nego Bispo, né? Fala em contracolonialidade. Não basta ser decolonial, é contracolonial, né? Então, o Faoro, fazendo esse estudo de um ponto de vista mais da ciência política, né? E até sem grandes radicalidades, porque o modelo dele era um pouco weberiano, né? Mas muito crítico, muito capaz de discernir, né, o processo da política, falou das características do mandonismo, do prebentismo, do clientelismo, do modelo, vamos dizer assim, de relação que não só discrimina radicalmente pelo racismo, pelo sexismo, pela luta de classes, né? Como também hierarquiza do ponto de vista do lugar social, separando uma elite, né, que dispõe de grau de inclusão, exatamente porque ela tem os contrapontos, aqueles elementos da colonialidade. Ela não é negra nem vermelha, ela é branca, ela não é selvagem, né? Subequatoriana, ela é europeia, né? Ela é masculina, né? Ela é católica, né? Então, ela discrimina por esses aspectos, né? E, por outro lado, também gera o fator colonial mais grave, que é o patrimonialista, né? Porque ela se afirma porque ela tem dinheiro, ela tem bens. Por isso que a Constituição de 1824 foi chamada de Constituição da Mandioca, né? Porque ela era censitária, ela excluía mulheres, escravos, indígenas, pobres, excluía pobres, né? Só era cidadão quem tinha renda. E como a medida de ganho de uma sociedade ainda muito limitada na sua força produtiva no Brasil era a medida da cultura da mandioca, né? Então a renda era medida por litros de mandioca. Então, para ser senador, para ser deputado, né? Era preciso ter renda dos seus bens, porque não podia ser do trabalho, porque o trabalho era escravo, né? E o escravo não era nem gente, né? Então, eu acho que é isso, Julian, que caracteriza, por outras nuances, né? Se sofistica, né? Mas a gente ainda não venceu essas condições de base, porque a cada dia a gente continua a ver os efeitos desse processo. Olha o genocídio dos jovens negros nas nossas periferias, olha o feminicídio, olha a sanha do capital em relação ao trabalho, né? E basta ver esse efeito perverso atual da pejotização, da plataformização, da 6.1, né? Da reforma trabalhista, né? Que retirou aquilo que foi construção do trabalho, a cidadania e os direitos, né? Para ter completa deslealdade com esse segmento importante que foi o fator forte de nossa própria formação econômica, cultural, política, jurídica
né? E teológica, né? Então, maravilha, não, acho que foi uma síntese muito boa. Quero dar as boas-vindas ao meu companheiro aqui, o professor Zé Geraldo, o Paulo Tim, é o maior gaúcho que tem, isso que ele não nasceu no Rio Grande do Sul, imagina se ele tivesse nascido. Não conheço ninguém mais gaúcho que o Paulo Tim. Bem-vindo, meu amigo querido aí. E o Tim que é o mentor desse convite aqui para o senhor. Tim, querido, a casa é sua, faça uso da palavra aí, por favor. Bom, convivi longos anos, né, em Brasília, aqueles difíceis anos 70, né, ainda de luta pela redemocratização, aí tínhamos que participar, né, da luta do Comitê pela Anistia, depois a longa luta para transformar Brasília numa polis, né, porque era uma cidade meramente administrativa. Acho que teve muitas distorções, mas não adianta, não é querer castrar a cidade na sua vida política, transformando-a em departamento, entende? Temos que viver com as pulsações da política, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis a nós. Então, tenho a maior lembrança, e das boas lembranças, de já lá vão quase 50 anos, né? Envelhecemos na luta pelas boas causas. Eu acompanho muito, e fiquei muito feliz um dia que, havendo uma CPI, né? Até o teu belo exemplo lá, que você deu uma deputada que lá pelas tantas vestiu a carapuça sem que você é um fidalgo, jamais teria feito alguma coisa para humilhá-la. Ela, na verdade, humilhou-se, né? Uma tua observação aquele dia na CPI, que acho que era do MST, né? Exato. Mas fiquei muito orgulhoso, e aí digo, tem que achar o Zé Geraldo, trazê-lo aqui para vê-lo no nosso programa. Esse programa já é antigo aqui, essa rede, Zé Geraldo, a Rede Estação Democracia, foi constituída aqui por um grupo quase todo de professores da URGS, na época do impeachment da Dilma, é um comitê, né, em defesa do Estado de Direito, né? E depois fomos criando essas plataformas aqui que hoje têm um peso bastante grande aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A ela se somou aí também agora o Julian, que tem uma plataforma, o Brasil Progressista, e eu aqui já eu estou há 20 anos aqui pelo Sul, né? E na minha cidade eu tenho uma rádio, a Cultural FM, que está nos transmitindo também, e ali o pessoal da cidade de Torres está te escutando. Bom, lembrando de tudo isso, né? Também você foi reitor da nossa universidade, né? E aproveitando um pouco, podia nos contar, né, um pouco da tua vivência, como é que foi essa vivência na UNB, né? Você deve estar aposentado, certamente, né? Mas guarda boas memórias. Compulsoriamente, mas quero dizer assim que o guerreiro repousa de armadura. Então, eu estou aposentado, sou emérito hoje, né? Mas fui convocado para colaborador voluntário, então continuo com as mesmas atribuições de quando estava na ativa, sem salário, evidente, né? Mas dou aula na graduação de Direito, dou aula na pós-graduação de Direito e na pós-graduação de Direitos Humanos e Cidadania, daquele Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, né? Sim, o CEAM. CEAM, né? Lá agora nós temos dois programas de pós-graduação e um deles é em Direitos Humanos e Cidadania, interdisciplinar, né? Então, eu continuo com a mesma dinâmica e conduzindo ainda, né, com base na certificação do grupo de pesquisa, o Julian fez menção a ele no início, o projeto Direito Achado na Rua. Pois é, isso que foi uma expressão oportuna tua naquela época, né? Pode falar um pouquinho também sobre o direito achado na rua. Mas então, a UNB, você vivenciou comigo ali quando eu
depois do meu mestrado, e já atuando na OAB, né, do Distrito Sim. Federal, né, que você lembra, foi um dos alvos da repressão naquele momento, quando o executor das medidas de emergência interveio na instituição, né, e nós Newton Cruz. Newton Cruz. General Newton, de rebenque em mão, batendo nos carros. E aí a resposta do que você falou da polis, que não cabe no esquema do urbanista, né? O urbanista previu a civitas e a urbis, que são belas e funcionais. A polis é o povo que constrói. Claro. Júlia, sem que ninguém combinasse, considerando que nós, brasilienses, nos compomos de cabeça, tronco e rodas, não é isso? Sem que ninguém combinasse, os automóveis todos convergiram para a esplanada e buzinavam. E esse general ensandeceu-se, veio de rebenque em punho, tentando domar os automóveis, né? Depois você lembra, Tim? Eu lembro disso, eu era criança, eu lembro. O maestro Jorge Antunes fez a Sinfonia das Buzinas, lembra? Lembro, grande Antunes, sem dúvida, Isso era uma universidade insurgente, não submissa, autônoma, invadida e interrompida aqui e ali pelos autoritarismos, mas sem jamais perder o horizonte de seu projeto e de sua utopia. Considerando a UNB, por exemplo, como essa universidade que foi pensada para ser, Darcy dizia, né? Darcy Ribeiro, uma universidade necessária, né? Que não só tem lealdade ao saber civilizatório, né? Mas tem compromisso com o povo, com a sociedade. Por isso, ela se preocupa em diálogo com a sociedade e se preocupa em colocar como elemento da sua pauta, da sua matriz pedagógica, a emancipação, colocar a preocupação com os problemas da sociedade e do povo, né? Então, essa universidade insubmissa, você mesmo foi... Esses dias, por exemplo, o Chiquinho me lembrava como você inseriu o livreiro marginal, né? Fora do CNJ, do CNPJ, como é o CNPJ, né? Mas carregando a cultura nos seus sovacos, não é isso? E visitando os professores, levando... Até hoje ele está lá, Paulo Tim. Na verdade, um parêntese apenas, o Chiquinho, ele era um jovenzinho, magrinho, pequenininho, morador ali da periferia, e ele era o vendedor de jornais, ele vendia jornal. Isso. E começou a ler o jornal e a gente estimulando, tornou-se um livreiro, mas um livreiro no fim conseguiu um lugarzinho lá dentro da universidade e honra, inclusive, esse lugar, né, com uma orientação de livros e tudo. Grande Chiquinho, sem dúvida, foi um exemplo, o Chiquinho, né, de sobrevivência desse mundo tão difícil, tão marginal, né? Tornou-se um intelectual. Está lá já, Tim. Ainda hoje no UNB tem a banca do Chiquinho. Ele se tornou o paradigma para os protocolos de definição, né, das concessões ali, porque era preciso caber o Chiquinho para caber todos os demais, né? Claro. E se tornou uma referência do ponto de vista do papel da cultura e do livreiro. Foi tema de um filme que Chiquinho... Do Vladimir? Do Vladimir? Não, quem fez foi o Hélio Doyle. O Hélio Doyle, eu não conheço o filme. Eu queria ver um dia o filme. Eu vou te mandar um link do filme para você ver. Mande, sim, ótimo. Júlia, nessa época que os livreiros eram os interlocutores da política,
tanto do ponto de vista da produção quanto da distribuição de livros e de obras. Por exemplo, aqui em Brasília a gente tem até hoje um poeta importante chamado Nicolas Berr, que vendia nas filas dos cinemas, dos teatros, né, a sua produção poética contracultural e contra a ditadura, né? E, na verdade, mimeografado, porque não havia xerox. É a geração mimeógrafo da poesia brasiliense, né? E depois se encontrou com a música e transformou Brasília num polo cultural de referência, né? O primeiro livrinho dele chamava Iogurte com Farinha e o segundo Chá com Porrada. Chá com Porrada. O Nicolas, grande assim, figura. Nem tudo que é torto é errado. Veja as pernas do Garrincha e as árvores do Cerrado, né? Mas, Júlia, nessa legião de livreiros, teve um que se transformou no Centro Cultural de Brasília, que formou uma livraria que era a esquina do pensamento crítico e de esquerda na capital. Chamava Galileu Galilei, a livraria. Quem era o fundador da Galileu Galilei, Paulo Tim? Vou contar. Então, já que você levantou, vou contar tudo, né? Naqueles anos, 74, 75, era muito difícil a gente encontrar, né? Porque a gente temia um sobressalto, ou todo mundo preso. Então, ali estávamos vários companheiros, eu lembro do Paulo Bica, que é um companheiro antigo da UFT, arquiteto, né? Estava o Fernando Safatli. O Fernando Safatli, o Paulo Bica é gaúcho, está vivo ainda, a esposa dele, antiga companheira, amiga nossa, Briane, já faleceu. Mas estava o Fernando Safatli, que é o pai do Vladimir Safatli, esse grande psicanalista, filósofo da Universidade de São Paulo, era criança naquela época e frequentava ali essas reuniões da Galilei. Estava também uma outra amiga, que era do IPEA, a Branca, já não sei mais dela, sumiu, né? Não, continua muito ativa, muito ativa. Maravilha. E o Jackson, né? O Jackson era o mais menino e com pinta de livreiro, ele era magrinho, assim. E aí o Jacques ficou tomando conta da Galilei e era o nosso ponto de encontro, né? Durante anos ali, o ponto de encontro. Júlia, o Tim foi o fundador da Galilei. Ele me trouxe os livros aqui, eu botei uma pilha aqui, mas eu vou pegar ele, eu estou lendo aqui. Mas que bom rememorar, viu? É tão bom ter amigos assim contemporâneos, né, que ainda lembro, com os quais a gente possa trocar um pouco dessas vaidades, né? Pregresso, né? Ótimo. O Marizia é da... Não, Marizia é contemporâneo já. Nós estamos falando de um tempo em que você não era nascido, viu? Era lá nos anos 74, 75. Nasci em 74, cara. Já estávamos na trincheira da resistência, ainda muito tímido. 10 de junho de 74 já estava em Rio Pardo, lá, o dia mais frio do ano, cara. Barbaridade. Mas, Júlia, não se faz ideia do que foi isso, porque havia Brasília era o núcleo duro do poder, né? Porque aqui estavam os comandantes, os chefes, né? Então, era uma cidade evidentemente controlada, e a própria UNB foi alvo desse controle logo no desencadeado do golpe, né? Ela sofreu sucessivas interrupções dramáticas, né? Que vão desde perda de seu quadro de professores quase que completamente, a prisões, mortes. A gente até hoje busca os corpos de Ernestino Guimarães, de Paulo de Tarso Celestino, de Ieda Delgado, né, que eram jovens já até diplomados. Ieda e Paulo se formaram em Direito, seus corpos nunca foram achados. Ernestino se tornou, inclusive, dirigente da UNE
e foi o símbolo da resistência aqui no Centro-Oeste do movimento estudantil, e também seu corpo nunca foi encontrado. Né? Mas está imortalizado no nome da ponte, né, que era Costa e Silva, e conseguimos trocar o nome da ponte de Costa e Silva para Ernestino Guimarães. E isso é importante que você está falando, sabe, Zé Geraldo? Você que fez a tua carreira profissional e de reconhecimento político em Brasília, porque a visão que muitas vezes o pessoal da periferia tem do resto do Brasil, de Brasília, é do Congresso Nacional apenas, entende? Ou de governo. Brasília é uma cidade de resistência, consciente, informada. A vida das pessoas que vieram dos grotões em Brasília foi uma revolução, é uma cidade revolucionária, Brasília. Agora, ela teve que ser retirada do quadro, né? Ela hoje é uma cidade que pulsa. Então, teve um papel grande nisso. E aí você mencionou, né, várias traduções, inclusive de modo acadêmico, por exemplo, o livro da Anaí, Trabalhadores e Política, né? O que ela inédito, porque naquela época já estava se esquecendo do que tinha acontecido. Explica aí, porque o pessoal de fora de Brasília não conhece essa história. E a mulher do Zé Geraldo fez a tese dela, eu acho que foi mestrado na Sociologia, né? Conta aí para eles o que foi esse episódio. A tese dela foi ela se incomodar com o fato de que a mitificação, essa história de buscar o memorial pela elite, pela hierarquia, né? Criou, né, a metáfora de Brasília como uma epopeia, né, de grandes luminares. Né? Não discuto o brilho dessas pessoas, a sua capacidade de ter projetos, mas eu quero dizer assim, não só se faz pelo andar de cima, mas também o subterrâneo se move, atua, e Naí se incomodou com isso, que colocava nos grandes pioneiros, né? Juscelino, o Bernardo Sayão, os grandes luminares, né? Ela foi buscar os construtores de Brasília na participação política dos operários da construção civil. Levantou suas biografias, sua atividade de reivindicação por condições de trabalho, a construção da sua agenda de afirmação de uma organização sindical que pudesse traduzir na cidade, que queria ser expungida da participação. Né? O Israel Pinheiro resistiu muito à ideia de se criar o ANB, porque ele dizia, já tiramos do Rio de Janeiro para livrar o catete do burburinho da agitação operária e estudantil, e agora vamos trazer para Brasília estudantes que vão ocupar a esplanada. Né? Resistiu, foi preciso o empenho do Darcy para poder convencer o Juscelino de formar a universidade na capital. Então, aí foi estudar os construtores, os operários, ver os seus discursos, a sua representação, e depois muitos trabalhos foram feitos nesta linha que gerou, aí de novo o Paulo Tim, viu, Júlia? Gerou um protagonismo do Paulo Tim, que foi no momento de recuperação da força democrática dos movimentos sociais, trabalho, cultura, o povo organizado, né, que permitiu trabalhar na Constituinte a autonomia do Distrito Federal e a representação política do Distrito Federal. Né? Então, o debate sobre retirar a cidade do relicário dela, que seria assim, uma espécie de feitoria, uma espécie de capatazia da governança, né? E animar essas forças políticas. Então, o Paulo Tim foi uma das grandes vozes na interlocução ali dos 80, depois que aquelas grandes bandeiras da anistia,
da Constituinte, da Memória e Verdade, né? A Justiça de Transição, buscaram, né, construir as mediações políticas para a redemocratização, era preciso desenhar a forma política, e aí foi se buscar essas reivindicações. Aí nós vimos, né, Paulo Tim, a periferia se assumir como construtor da polis. Até hoje, Paulo Tim, você chega na Vila Telebrasília, que era o antigo acampamento da Cotelb, da Telebrasília, Vila Telebrasília, né? Que deveria ser desmontado, e os operários, como os resíduos sólidos descartados, né? Eles lutaram por soterrado. E aí eles colocaram um outdoor na entrada da cidade, que fica na Avenida das Nações, na beira do lago, em frente às embaixadas. Aqui tem história, aqui tem história. Os incansáveis moradores de Ceilândia, idem, né? Que também desalojados, removidos, colocados na condição de descartáveis, né? Desde os lugares para onde foram exilados do ponto de vista da exclusão da cidade, né? Eles recuperaram a sua capacidade de participar e construíram as bases que permitiu, por exemplo, que essas lutas todas se organizassem para poder sustentar um projeto de autonomia para o Distrito Federal e de representação política para Brasília. Claro. Não, e a cidade culturalmente pulsa nessas zonas todas. Pulsa, eu acho que, de certa medida, ou mais ou tanto quanto o plano piloto, né? Porque elas ganharam uma vida cultural, ressoar, inclusive, valores que não eram só da elite ou do Rio de Janeiro. Não, aí trouxeram o sertão para dentro de Brasília. Brasília tem uma alma hoje muito sertaneja, graças a essa presença do povo, né, que fez a cidade. Eu acho que foi muito importante. E são os cantadores, Gog, o grande rapper, né? E você vai lembrar, Tim, porque você foi muito ativista nesse campo, que essa experiência, inclusive, foi pedagógica, porque, não sendo o Congresso lugar de reverberação das agendas das lutas locais, né? Porque, inclusive, a legislação de Brasília era feita por uma comissão especial do Senado, né? As corporações, as associações foram, né? Então, os sindicatos, não é isso? Você lembra que se formou, inclusive, em Brasília, uma frente sindical, né? E uma frente popular que criava uma a esfera pública de grandes debates, você vai lembrar a mobilização dessas frentes ali na Praça do Trabalhador, no balcão do Palácio do Comércio, falando para a Constituinte, Brizola, Tancredo, Tancredo, inclusive até o Euler Bentes, naquela sua malfadada candidatura, foi ali para aquele largo, né, da Associação Comercial, foi um dos primeiros espaços públicos da cidade, né? É verdade, isso era 78. Isso, o tempo que o movimento fez aquele grande tabloide Constituinte, já, sabe, né? Então, a UNB, nesse processo, ela foi também um espaço vivo, vibrante, né? De mobilização, por conta dessa ligação que ela tinha com a cidade, né? Do ponto de vista... Júlia, nossa universidade é uma universidade que não tem muros. Ela é integrada na trama urbana, de modo que, como também, né, Paulo Tim, nas nossas quadras, os pilotis, né? Os pilotis não são privatizáveis, eles são de circulação pública, né? E são os únicos gramados do mundo que não tem escrito "não pise na grama". Ao contrário, aliás, em alguns está escrito "pise na grama", porque esses são os caminhos da liberdade. Entende?
As pessoas, às vezes, legal. pouco entendem esse lado simbólico de Brasília como uma expressão libertária, num dado momento, né, do povo brasileiro, do engenho, da arte, da cultura. Né? Só quem viveu lá é que tem a sensibilidade disso. Às vezes, quem chega de fora não vê isso. Olha que eu estou vendo aqui o Marcelo Nerlin. Marcelo Olha, Nerlin. é muita honra, Marcelo. Marcelo é nosso parceiro aqui, professor. Olha. Até quero combinar aqui já agora. Ó, nós temos um programa de direito aqui, que o Marcelo é meu parceiro. Eu quero te convidar para ir lá também. Então, olha, ele acompanhou tudo isso, ele estudou isso, ele memorializou todas essas experiências, né? Ele vibra com esse processo, né? A política transformada numa dignidade, né? Que às vezes a gente acaba esquecendo que é aí que ela se realiza e não naquele debate rebaixado que a gente viu lá na CPI, né? Mas nós ainda vamos ver hoje aquele vídeo, não vamos, Juliana? Não tem? A gente passou no início, vai poder passar de novo, se quiser. Tá certo, ao final passa de novo. É um momento grandioso, de orgulho para todos nós, viu? Deixa eu ver se eu consigo botar ele no... Você viu o Marcelo colocou aí uma vinheta dizendo a cidade constitucional. É um projeto dele que ele percorre com os estudantes. Inclusive, ele vem a Brasília com os estudantes para exatamente discutir esse modo instituinte da política, instituinte do direito. A Constituição, não como obra cerebral, mas como esse saber pisar na grama, abrir os caminhos na grama, né? Na grama da democracia, evidentemente. Né? Claro. Mas, muito bem, outro dia até, viu, Zé Jadão? São duas coisas. Uma coisa é o processo constituinte, esse pisar na grama, a mobilização que o país inteiro... O produto disso foi o livrinho, mas o livrinho é o produto, o verdadeiro pacto, entende? Está naquela mobilização, né? Exato. Isso mesmo. Que eu, aliás, sempre chamo a Constituição de sagrada, sabe? Embora não sendo religioso, eu separo muito o que é sagrado e o que é profano. Para mim, a Constituição é uma construção sagrada, porque é isso, ela é feita com sangue, o suor das pessoas que se mobilizaram e muitos morreram para que ela pudesse ser feita, entende? Outros foram presos, exilados. Portanto, há que ter muito respeito à Constituição, porque muitas vezes a gente sente que esse Congresso atual não tem, faz modificações ali, como quem estivesse consertando a sola de um sapato para atender interesses circunstanciais. Mais respeito com a Constituição, né? É verdade. Você lembra, Tim, que na semana... Vamos botar o vídeo. Deixa eu pedir licença, não vou poder terminar com o vídeo aquele. Vamos botar esse vídeo agora para o Tim assistir junto, professor? Vamos lá, que senão a gente vai se atrapalhar e não vai conseguir botar ele no final. O Tim não viu ele. Sim, por isso que a gente está nessa CPI, para desmascarar os crimes e para chegar não só à verdade dos fatos, mas também aqui, realmente, se é para dar terra para as pessoas que elas mereçam efetivamente. Professor, só quer fazer algum comentário da fala? Em respeito à deputada, porque, na verdade, ela não me fez pergunta nenhuma, né? Eu só queria dizer assim, Otávio Paz, do Labirinto da Solidão, disse que os indígenas, quando Colombo chegou, não viram as caravelas. Não viram. Elas estavam ali fundeadas, mas não havia cognição para poder representar cerebralmente uma imagem que era absolutamente incompatível com o quadro mental de uma cultura que não tinha elementos para visualizar. Por isso que os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. O teorens é o que vê, é o que enxerga. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão
só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então, a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Então, eu não posso discutir um tema que contrapõe visão de mundo, concepção de mundo, entendeu? Eu vejo outra coisa. A senhora vê isso. É esse o debate que está aqui, né? Eu fico pensando assim, a senhora fala desse povo todo, né? Eu fico pensando, eles aqui assistindo essa reunião, né? Assistindo essa reunião, em função das assembleias que o senhor viu, todo mundo fala, todo mundo... como é que eles representam na cognição deles o civilizado de uma reunião como essa, que discute questão de ordem, que discute o deputado está obstruindo, não sei o quê. São referenciais, né, que significam que o real não é aquilo que existe, mas é a representação que a gente faz do como a gente o vê. Paciência, né? Por isso que há pluralidade de concepções de mundo, né? Ela, por exemplo, ela viu marxismo. O governador viu teologia da libertação, não foi? Eu, por exemplo, que nem sou marxista, nem adepto da teologia da libertação, é a teologia do povo, que é do padre Hera, que orienta o padre Francisco. Não vi isso, né? Não vi isso. Mas eu agradeço, deputada. Eu vou mudar meu foco de visão para enxergar essa percepção. Só pedi para ver as estatísticas concretas do DOR, do TCU, do INCRA, estatísticas reais, e não do seu mundo subjetivo. Bom, deputada. Não, ele me ofendeu, presidente, ele me ofendeu, com todo respeito. Tentou ser com categoria... É isso aí. Eu posso dar meu testemunho que... Viu, Julián? Eu conheço, no mínimo, há 5 décadas, o Zé Geraldo. Não está no perfil do Zé Geraldo ofender ninguém. Ele é um fidalgo, entende? Muito respeitoso. Jamais faria isso. Agora, ele tem direito de dar a opinião dele. Ela é que se sentiu ofendida e humilhada. Eu mandei até uma carta para ela. Mandei uma... Imagino. Mas é a velha história, né, Geraldo? A pedra lançada, a flecha que foi também lançada e atirada, e a palavra proferida não tem volta. Né? E, às vezes, quando a gente diz uma besteira, melhor que a gente faz é se desculpar e não tentar consertar, porque ferem. Palavras impróprias, inadequadas, ferem, né? Você foi proverbial. Agora, e como diria. Mas olha que bonito. Como diria um velho jogador de futebol, você foi ontológico. Mas, então, eu acho que naquele momento, Tim, aconteceu algo que não teria sido surpresa para nós, porque a gente ajudou até a construir aquele espaço. Né? E a gente sabe que ali está a representação do povo brasileiro, né? Com as suas mazelas, seus vieses, né? Seus vícios. Então, a gente sabe que é melhor um congresso com esses problemas do que um congresso manietado. E nós lutamos por esse espaço. Né? Nós lutamos por esse espaço. Cabe a construir... Por exemplo, essa CPI veio com a clara intenção de criminalizar um movimento social. O movimento social, eu disse lá que Celso Furtado classificou como o mais importante do mundo no século XX. E eu ainda acho que é um dos mais importantes do mundo no século XXI. Né? Basta ler, vocês que são gaúchos, quando aí houve aquele colapso da inundação, foram eles que foram carregar ali alimentos para a população, né? Independentemente da amizade ou da relação com o governo local. Né?
Vocês viram no vídeo aquele rapaz que está por trás de mim na bancada, que eu exigi da presidência que me desse a minha assessoria ali, e a minha assessoria não era tanto para me dar staff, era para botar esses jovens, que são todos egressos do MST, na bancada, sendo visíveis. Esse jovenzinho que estava ali atrás, de barba e gravata, nasceu na fazenda Anoni. Nasceu aqui na fazenda do Rio Grande. Isso. A Rose, da Terra para a Rose, era a madrinha dele, e o pai é uma liderança atual aí na atividade do MST gaúcho. Esse rapaz se bacharelou em Direito pelas turmas especiais de assentados da Reforma Agrária, o PRONERA, um programa de educação do campo, que qualifica professores, licenciaturas para... E também, agora na UNB, acabamos de aprovar um mestrado para o modelo PRONERA para esse povo, para essa gente, que alguns procuradores tentaram derrubar, dizendo que era inconstitucional, porque feria a isonomia, feria o princípio da competência, né? Nós conseguimos derrubar tudo isso, dizendo que a isonomia é realizar a Constituição no que ela promete de superar as desigualdades. E dar aos desiguais instrumentos desiguais para que se construam como cidadãos. Ninguém nasce cidadão. Constrói-se a cidadania e se constrói pela família, pela sociedade, pelo Estado. E as empresas deveriam contribuir mais também nesse sentido. Contribuem pouco. Esse rapaz, Julian, que está aí, que eu estava falando, diplomou-se agora pelo mestrado em Direito, e a dissertação dele, sabe o que é? O dia em que o MST ocupou a Bolsa de Valores. Olha. Não foi a ocupação da mística de enxadas e machados. Eles lançaram debêntures, eles lançaram títulos exigíveis da produção agrícola das cooperativas do MST em 2 dias, depois que a Bolsa parou para poder estudar que coisa é essa do MST vir aqui lançar títulos. E aprovaram tudo. Em 2 dias, eles reuniram toda a meta esperada para financiar a agricultura familiar, produção de alimentos livres de agrotóxicos, soberania alimentar no sentido de organicidade da produção dos alimentos. Aí, olha só, ela queria criminalizar isto. O resultado, Júlia, foi um final melancólico, porque essa CPI, que queria criminalizar o movimento social, né, politizou, ajudou a politizar, ajudou a construir uma referência no social dessas experiências notáveis que fazem com que eles sejam premiados, eles sejam reconhecidos, eles sejam interlocutores de um projeto de sociedade, de um projeto de país. Hoje o conceito... Zé Geraldo, meu querido Zé Geraldo, nós estamos dando aqui 14 horas e 59 minutos, e nós temos uma grade na rádio, passou 1 hora sem que a gente desse conta, mas ficou evidente que temos aqui muito material para vários programas, então vai te preparando, que vamos te chamar de novo aqui para a gente continuar esse papo, né? Tá? O Marcelo pautou aí, direito achado na rua, tá? Vamos, Vamos, na próxima eu vou chamar o Marcelo, não sei se ele tem disponibilidade. Tá bom. Isso, põe junto ele. Bom, tuas palavras finais aí, então, por favor, Zé Geraldo, temos que encerrar o programa por causa da grade. Então, Paulo Ti e Júlia e toda a audiência do programa, né? O Frei Beto disse outro dia que era preciso deixar o pessimismo para tempos melhores. Né? No momento, aqui a gente precisa da urgência da ação, a gente precisa construir agendas para recuperar o projeto popular, o projeto de sociedade que se funda na emancipação de todos os que fazem a produção social da nossa riqueza, na distribuição da riqueza
e no poder político para fazê-lo com justiça. Então, eu penso assim que é uma alegria poder participar de um programa com a missão que vocês se propuseram nas alianças, né? Nesse sentido progressista e nesse sentido democrático, né? Exatamente para a gente dialogar os elementos de construção desse projeto. Apesar da conjuntura ser aparentemente obscura, né? Os monstros estão aí, né? É agora que a gente tem que se levantar. É nesse momento que eu integro o grupo de análise de conjuntura da CNBB. Então, a gente faz análises todo mês lá para a CNBB. Somos 14 membros, coordenados por um bispo que é o nosso referência, né? A gente estava fazendo a última quando morreu o Papa. Então, a gente abre com dor a análise, mas com esperança, porque o Papa que vem não pode ser uma referência de regresso, a despeito de todas as injunções atuais, né? É um Papa americano que é peruano, é um Papa político que é espiritualizado pelo agostinianismo, escolheu ser Leão XIV, exatamente para dar a mensagem de que é preciso resgatar a condição da dignidade do trabalho e dos valores que fazem a verdadeira democracia, que são os valores da justiça social e da humanização dos sujeitos. Acho que é isso que aconteceu entre nós. Eu queria agradecer muito a oportunidade, mas quero voltar para discutir o direito achado na rua aí. Voltaremos, com certeza. Muito obrigado, Zé. Obrigado, Juliana, também. É contigo. Tchau, abração. Obrigado. Boa tarde. Abraço.